Depois de 46 dias afastado do Senado Federal, Tucano Aécio Neves voltou ao Congresso. Ao chegar, ele seguiu direto para o gabinete de Tasso Gereissati, onde participou de um almoço com a bancada do PSDB. No plenário da casa, Aécio fez um discurso para se defender das acusações. Discurso que terminou há instantes. E a nossa Natasha foi super rápida, já separou um trechinho do que disse o Aécio Neves há poucos instantes. Coloca aí, Reginaldo, vai lá. Não me furtarei de reiterar aqui aquilo que venho afirmando ao longo de todas essas últimas longas semanas. Senhoras, senhores parlamentares, brasileiros e brasileiras, não cometi crime algum, não aceitei recursos de origem ilícita, não ofereci ou prometi vantagens indevidas a quem quer que fosse e tampouco atuei para obstruir a ação da justiça, como me acusaram. Fui sim vítima de uma armadilha engendrada e executada por um criminoso confesso de mais de 200 crimes, cujas penas somadas ultrapassariam mais de 2.000 anos de cadeia. Vítima, Vera Magalhães? Pois é, não, né? Esse discurso cumpriu alguns objetivos, Patrick. O primeiro deles e o mais evidente foi selar ali um pacto com o presidente Michel Temer de mútua proteção. Tamo junto. Hashtag tamo junto. Ele fez ali elogios ao que o Temer conseguiu em pouquíssimo tempo, disse ele, né? Palavras dele. Disse que conseguiu aprovar a PEC do teto, mandou as reformas que são importantíssimas, têm de ser aprovadas. Depois desse momento de defesa, que foi um momento inicial, ele passou rapidamente a um momento em que reassumia o papel de senador e propugnava ali que o PSDB mantivesse o seu apoio ao Temer. Isso é uma clara via de mão dupla. Eles querem o apoio do PMDB no Senado para preservar o Aécio em troca do apoio na Câmara. O que eles não sabem se vão conseguir entregar. Hoje mesmo tem uma estimativa de que a grande maioria, se não quase totalidade dos deputados do PSDB está disposta a votar pela aceitação da denúncia, portanto, contra o Temer. Então, o Aécio volta ao partido e volta ao Senado com a sua liderança em xeque. Além da sua reputação, que já está em xeque há bastante tempo, da sua situação jurídica, que é bastante delicada, a sua situação política vai ser testada com essa volta. Ele não vai reassumir a presidência do PSDB, vai deixá-la com o Tasso Gereissati, mas vai costurar o quanto puder nos bastidores para que o PSDB dê o apoio ao Temer. Não vai ser uma missão nada fácil. Seu discurso foi acompanhado na tribuna pelos que lhe são, enfim, fiéis, que são os senadores e alguns deputados. Ele foi nomeando um a um, né? Nomeou um a um, mas nem todos que ele nomeou estão com ele. Ele nomeou, por exemplo, alguns deputados que são partidários da tese de que o PSDB deve votar pela aceitação da denúncia. Entre eles a deputada Bruna Furlan, que faz parte da tal da seita ali dos cabeças pretas, mas estavam os seus fiéis seguidores também. Estava lá o ministro Aloysio Nunes Ferreira, que é do seu grupo, estava lá o ministro Bruno Araújo, que é do grupo do Aécio, estava lá o senador Cássio Cunha Lima, que protagonizou uma cena bizarra ali no início, com uma campainha que disparou e não parava nem por decreto. Mas depois parou, depois voltou e continuou muito tempo. Ficou muito tempo, foi constrangedor ali, como se o Aécio voltando soasse uma espécie de alarme de incêndio no Senado. O que mais nesse discurso me chamou a atenção? Me chamou a atenção bastante a ausência completa de qualquer crítica ao PT. Ele fala que o Brasil atravessa sua crise mais grave, mas não nomeia quem é o responsável pela crise. Não fala da Dilma, não fala do Lula. Isso também faz parte dessa tentativa de apoio recíproco. Ele diz no discurso, várias vezes ele joga anzóis para a oposição. Ele diz o seguinte: olha, a vítima hoje sou eu, amanhã pode ser qualquer um aqui. Vocês todos, não só do meu partido, me conhecem, conhecem a minha vida. Vocês todos têm interesse em que seja preservado o direito de defesa. Isso tudo é recado para quem? Para Gleice, para o Lindbergh. Também é digno de nota que não tem havido apartes, nem a favor e nem contra. Isso foi combinado previamente, tá? Foi combinado que não haveria apartes. Mas o fato da turma do Jardim da Infância, sempre tão gritalhona, ter topado a volta do principal cara do PSDB ao Senado sem fazer um estardalhaço é bastante significativa. Significa que eles estão sim dispostos a agasalhar um acordo que preserve todo mundo. A gente tem que ficar muito de olho, porque pode estar se costurando nos bastidores um acordão
maior do que o que se previa, que junte gregos, troianos, baianos, goianos e outros anos, tá bom? O que você achou do discurso, Andreasa? Você que acompanha atentamente, aliás, falávamos aqui no nosso grupo, né, de trabalho, enfim. O que você achou do discurso do Aécio? Achei curto, o que foi sensacional, muito importante. Agradeço imensamente ao senador Aécio Neves. Acho que a Vera fez uma análise bastante completa. De fato, a sobrevida política do Aécio Neves depende de entregar aquelas coisas que ele prometeu nesse discurso. Depende da capacidade de continuar servindo ao governo Michel Temer. Como significa servir imediatamente? Obstruindo o avanço da denúncia contra o presidente na Câmara. A presença da deputada Bruna Furlan, a quem a Vera fez referência e a quem a Aécio fez referência diretamente, é significativa desse trabalho. Ele chegou ao Senado, ao Congresso, e foi direto se encontrar com ela. Ela é representante importante dos tais cabeças pretas. Aliás, finalmente aparece uma, né? Uma cabeça preta. Eu nunca tinha visto um exemplar dessa raça. Tomei conhecimento hoje, ele está trabalhando. O discurso foi, objetivamente, uma fala de líder de partido. É verdade que ele, e certamente combinado com seus pares, ele deixará formalmente a presidência do PSDB com o Tasso Gereissati, mas fez um discurso daquele, sendo aquele que dá o norte da linha partidária. Foi isso que ele fez, inclusive agradecendo o Tasso Gereissati por esse papel no período em que ele esteve afastado. Mas, informalmente, ficou claro para mim que o Aécio Neves reassume o PSDB em busca de sobreviver. Isso é uma coisa. A outra coisa, a Vera também disse, o discurso em defesa do governo Temer, muito forte nesse sentido. E aí, eu já falei sobre isso ontem, falei no meu artigo de hoje no Globo, a Vera tem falado sobre isso também, e aí é preciso mencionar, como a Vera também disse, a ausência do PT, de críticas ao PT nesse discurso, a costura por cima de um acordão de sobrevivência do establishment político, aquilo de que eu falei ontem. Eu considero o Aécio Neves ceifado politicamente. Ele não conseguiria hoje se reeleger a senador. Dificilmente conseguirá em 2018. Mas talvez ele consiga, é provável que ele consiga voltar na Câmara. Diminuído. Com a estatura que ele teve, ele jamais terá. Minha avaliação. O presidente Temer, absolutamente paralisado, encerrará a sua vida pública ao final do seu mandato, mas concluirá o seu mandato. Essa é a linha do acordão. E o PT conseguirá ter Lula em condições de disputar a eleição no ano que vem. Eles sentaram todos reunidos para definir essas peças? Não. Mas há um interesse comum de preservação do establishment político e aí cada um deles encontra o seu caminho. Por incrível que pareça, o PT tem futuro. Aliás, não o PT, o Lula tem futuro nesse arranjo. Isso é que é o mais espantoso. Depois de tudo que a gente passou nesse país, os últimos acontecimentos permitem que num grande acordo nacional de preservação do sistema, o Lula seja viável em 2018. Isso é inacreditável e não terá sido por falta de aviso. Concorda, Amadou? Olha, eu acho que a análise do Andreasa é muito consistente, é muito pertinente, mas eu discordo porque num detalhe. Eu acho que esse acordão todo aí, que eu acho que existe de fato, né, um acordão, principalmente PT, PMDB, PSDB, ele está se esquecendo de combinar com os russos. Os russos, no caso, é o eleitorado e uma parcela importante da plutocracia brasileira, né, do empresariado, dos setores produtivos, que não estão afim mais de aturar essa classe política aí, mesmo porque já custou muito caro, entendeu? Então eu acho que esse acordão aí, que existe realmente de fato um enorme risco de sair, mas isso aí, se você não combinar, né, com os russos, ou seja, você não vai enfiar isso goela dentro da sociedade brasileira, não de graça. Isso vai custar caro, né? Essa é a grande incógnita, da minha opinião, dessa história toda, né? Isso aí que dá toda a incerteza do futuro do Brasil no curto prazo, né? Esse acordão ser enfiado goela dentro da sociedade e ela
passivamente, bovinamente, acatar, né, concordar. Eu acho que isso não acontece. Com relação ao Aécio Neves, ele para mim pode discursar 20 horas, igual o Fidel Castro, aí, que ele não vai me convencer, mesmo que no discurso dele, em nenhum momento ele se ocupou de refutar as acusações da tal armadilha da armadilha em que pegaram ele, que na verdade pegaram o seu Aécio Neves, pelo menos a meu juízo, o mais grave, ele armando contra a Operação Lava Jato, ele articulando justamente essa frente toda aí, com o objetivo de, como diz o senador Romero Jucá, estancar a sangria, né? Parar com o processo da Lava Jato, parar com o processo que o Brasil está investindo, no sentido de diminuir radicalmente, né? Diminuir de forma muito forte a corrupção no país, né? Agora, o Aécio, ele não tem como, e aí concordo totalmente com o Andreasa, o capital político dele hoje é próximo de nenhum. E a nossa produtora, a Natasha, foi muito feliz no trecho que ela escolheu aí do discurso do senador Aécio Neves, porque ele fala assim, não me furtarei. Claro que ele não vai se furtar, ele vai furtar aos outros, né, que é o que ele tem se dedicado, principalmente nos últimos tempos. Assim como ele discursou para uma bancada do PSDB, que o PSDB, Patrick, não tem bancada, o PSDB tem puleiro, onde ficam os tucanos. Essa é a minha impressão, não é não? Aliás, tem mais um trechinho aqui, a Natasha acabou de me passar um trechinho que a gente separou, ele dizendo que foi vítima de uma trama ardilosa e que seus familiares foram usados como massa de manobra. E ele também pediu desculpas por usar um vocabulário que não é comum. Coloca esse trechinho aí, vai lá. Eu errei e assumo aqui esse erro. Em primeiro lugar, por me deixar envolver nessa trama ardilosa e principalmente ao permitir que meus familiares servissem de massa de manobra para atender aos propósitos espúrios daqueles que, por absoluta ausência de caráter, não se constrangeram em submeter a honra e a vida de pessoas de bem a seus nefastos interesses. Errei também e por isso já me desculpei ao me permitir utilizar, mesmo em conversa que deveria ser privada, vocabulário que não me é comum. Vera Magalhães. Em primeiro lugar, se alguém usou os familiares como massa de manobra, foi ele próprio. Quem mandou o primo retirar o dinheiro foi o senador Aécio Neves. Quem negociou por telefone isso foi a irmã dele, a Andréa Neves. Não foi o Joesley que pôs uma faca no pescoço. Essa fala é importante, essa que a Natasha buscou, não por ele se desculpar pelo linguajar, porque quem já conversou com o senador Aécio Neves em off ou em on sabe que ele usa palavrão pra caramba, então isso aí é a parte bobagem no discurso, tá? Ela é importante. Por quê? Porque ele joga todo o peso da tal trama ardilosa no Joesley e poupa o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Nisso, a estratégia dele é bastante diferente da do Temer. Ele não foi para o ataque ao Ministério Público. Inclusive, no momento anterior, num prólogo da fala, ele diz que, como constituinte, ele reconstitui ali o seu trabalho como político, a sua carreira política. E ele diz que, como constituinte, ele foi um dos maiores, os mais implacáveis defensores dos novos poderes dados ao Ministério Público pela Constituição de 88 e voltou a defender isso. Disse que é importante que se investigue, defendeu a Lava Jato, pelo menos da boca para fora, mas disse que tem que ser preservado o direito à livre defesa, o direito ao contraditório, o direito a que as pessoas não sejam vítimas de armações e pôs toda a culpa em quem ele disse que estava querendo já usá-lo para obter um benefício extraordinário, um benefício nunca concedido a ninguém. Então ele está tirando o peso do Janot, jogando em cima do Joesley, dizendo que um outro delator da JBS, o Ricardo Saúde, em depoimento, porque aí ele faz uma distinção entre as gravações clandestinas e os depoimentos para estipular a validade de um e de outro, diz que este em depoimento falou, com o Aécio a gente nunca obteve nada. Ele salientou essa frase como uma forma de dizer que nunca prestou favores à JBS. E por fim, outra coisa importantíssima do discurso para análise política aqui, é que ele fez muitos e caudalosos elogios ao relator do seu processo no STF, ministro Marco Aurélio Mello. Ele leu trechos da decisão em que o Marco Aurélio determina seu retorno ao Senado, diz que é uma decisão desde já histórica, não por ele, mas pelo que ela assegura a todos os parlamentares. E aí, novamente, esse aceno ao acordo amplo, Patrick. Então,
A fala tem que ser pontuada pelo que ela tem de intencionalidade. É uma fala curta, mas cada parágrafo é dirigido a um interlocutor e a um objetivo, tá? Então, este é outro. Não comprar uma briga demasiada com o Ministério Público, não se transformar em antípoda do Janot, porque isso não interessa a ele nesse momento. E, em segundo lugar, também ter uma boa relação com o Supremo. Leitura importante aí da Vera, né, Andreasa? O que você achou dessas colocações? É porque o discurso é estrategicamente preciso. Estrategicamente, pensando nas estratégias possíveis ao Aécio Neves, assim como explicado pela Vera, o discurso é muito eficiente. Se essa eficiência terá resultado, se terá impacto de médio ou grande intensidade, é outra história. Mas ele fez aquilo que precisaria fazer em busca de sua sobrevivência política. Há, porém, muito com que se preocupar o Aécio Neves do ponto de vista jurídico. Porque, é engraçado, o motivo pelo qual ele foi afastado do Senado talvez seja aquilo que há de mais frágil contra ele. Talvez seja aquilo que há de mais pobre contra ele, de mais questionável. E ele foi afastado da condição de senador pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Fachin, depois decisão reformada com a troca de relator pelo Marco Aurélio. O problema é que há coisas muito mais graves contra o Aécio Neves sendo investigadas a vir por aí. Em todas as delações que estão em curso. Claro, essas delações precisam ser fundamentadas com prova. Mas o horizonte jurídico do Aécio é muito nebuloso. Ele, inclusive, fala que tentou vender o seu apartamento, o apartamento de alguém da família, pro Joesley, depois de ter tentado vender para 4 ou 5 outros empresários, porque não teria recursos, faz parte da narrativa do cara, hein? Não teria recursos privados para bancar a própria defesa. Com isso ele está dizendo que é, coitado, incapaz de se defender. É caro, hein? Essas bancas aí que defendem políticos são caríssimas. Mas também faz parte da defesa dele se apresentar nessa condição. A minha opinião aqui é muito conhecida. Independe de ser o Aécio Neves, de quem quer que seja. Vocês todos sabem a minha opinião sobre o Aécio Neves, né? Sempre digo aqui que nunca me enganou. Mas o afastamento dele do Senado, neste caso, foi ilegal. Então, não importa quem seja, a volta dele é o correto. Ô Madu, puxando até o gancho do que o Andreasa disse aí nessa parte final, e também se você acha que estrategicamente o discurso dele foi perfeito há pouco também? Olha, ele pode ter sido perfeito para quem quer escutar e quem quer concordar, né, com o arrazoado dele. A forma do discurso dele, né, e o conteúdo me lembrou muito o discurso que o Lula tem usado, né, um discurso de vitimização, de ter sido enganado, e isso aí é o tipo de discurso tipo me engana que eu gosto. Só cai nesse papo quem quer. Eu não caio nesse papo. Para mim, o que eu estou curioso de saber se, por exemplo, ele vai voltar ou vai reassumir, eu não sei se ele foi afastado do cargo de presidente do PSDB, por exemplo, né? Eu acho que o Aécio tem que explicar um montão de coisas. O Andreasa mesmo aqui já há vários meses lembrou a questão ainda em aberto, né, nebulosa da construção do centro administrativo lá em Belo Horizonte. Tem várias e várias histórias do Aécio Neves, né? O que eu fico pensando é do doutor Tancredo lá no seu repouso eterno em São João del Rei, deve estar dando piruetas no túmulo, né, com essa herança genética dele aí, que é uma coisa assombrosa, não é verdade? O Vera, Tancredo, o qual ele não mencionou nominalmente, e é algo que ele sempre faz em seus discursos, é pegar alguma citação do Tancredo. Neste caso, ele não teve coragem, ali optou por um decoro talvez familiar e talvez político, que pegaria bastante mal ele evocar o avô no momento em que é acusado, é denunciado por corrupção, por lavagem de dinheiro pelo Ministério Público. E que não era santo, né? Mas não foi por isso que ele não o citou. O velho não era santo. Não era santo, mas era tocheiro. Ele escolheu se defender dessa parte em que ele pede recursos ao Joesley, dizendo que é um empréstimo e que ele vai provar que se tratava de um empréstimo. Isso também tem uma razão de ser. Acho que esta é a acusação para a qual ele consegue mais facilmente um álibi, uma explicação.
O que ele não tocou no discurso são outras 2 conversas bastante comprometedoras, uma com o Gilmar Mendes, ele não fala, e a outra em que ele, acho que é com o próprio Joesley, né, que ele faz críticas ao ministro da Justiça, ao presidente da Câmara, dizendo que é todo mundo banana, que ninguém tem coragem de frear as coisas, etc. e tal. Então, essa tentativa de obstrução da Lava Jato, ele não faz menção. Então, também achei isso bastante digno de nota. O Andreasa, agora vai pegar mal caso, no dia em que ele volta, né, e faz esse discurso, em que, de certa maneira, até como disse a Vera, é um apoio ao Temer. No dia que ele volta, o PSDB votar contra, em bloco, né? Pelo menos é isso que se especula. A Vera trouxe essa informação há pouco, em bloco a favor da denúncia contra Temer, né? Quer dizer, acho que vai mostrar que talvez ele não tenha muito poder se isso de fato acontecer, né? Como alguns jornais já estão estampando, esse apoio total aí do bloco do PSDB. Eu tô me divertindo muito com as manchetes que eu tenho visto aí, Patrick Neves, que é o seguinte: PSDB na CCJ deve votar em bloco contra Temer. Eu não entendo isso como uma manchete razoável e tá generalizada, né? Isso é a expressão de uma torcida. Lembrando que, ainda que o Temer deve no sentido de ter o dever de, é no sentido de que isso deve acontecer. Especulando. Isso não é notícia. Claro que isso é especulação. Não, o partido deve... Manchete, é provável que o partido vote contra o Temer? Isso não é manchete. Andreasa, claro que é. Mas, Vera, é apuração de bastidor que depois não se comprova e fica por isso mesmo. Mas o prejuízo político está feito, certo? Agora, é importante lembrar que a CCJ... independentemente do resultado da votação nessa comissão, pode ser um indicativo, pode ser uma pressão sobre o plenário, mas não decide nada. O futuro do Temer está no plenário. Depende de 513 deputados. É lá que se resolverá o futuro do governo. E é claro que o Temer está trabalhando loucamente, nós vamos falar sobre isso em breve, mas do ponto de vista do governo não há motivo para alarme.